Será que um pastor deveria receber pelo seu trabalho? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não importa a hora que você está assistindo. Que bom que você está aqui mais uma vez para hoje a gente conversar sobre essa temática. Será que é certo um pastor receber para trabalhar na igreja? Será que é certo um pastor receber pelo seu trabalho? Vamos falar sobre isso hoje. Então, fique por aí. Muito bem. Será que não seria mais correto um pastor ter um outro trabalho para não precisar receber da igreja, né? Toda essa questão? Talvez essa seja uma pergunta que você já tenha feito ou conheça pessoas que fizeram e tem essa dúvida. Então fique por aí que vai ser bênção. Lembrando só duas coisas. Primeira coisa, se você ouvir barulhos ao meu redor aí, peço desculpas desde já, mas a vida segue normal lá fora. E segunda coisa, agora já dentro do tema do nosso vídeo, nós não estamos falando sobre aqueles pastores que se utilizam da fé, que se utilizam da igreja para tirar proveito, para enriquecer. Nós não estamos falando disso. Isso não tem nem discussão. Isso é antibíblico, anticristão e satânico. Nós estamos falando de pastores sérios, né, em organizações sérias, que fazem um trabalho para Deus, né? É sobre isso que estamos falando. Será que é correto esses líderes, esses pastores, receberem por aquilo que eles fazem? Primeira coisa, a gente vai colocar um texto na tela para você, e esse texto, eu acho que ele vai ser muito claro para você, ele vai ser bastante nítido para a gente poder tirar uma conclusão. Então, se liga aí no texto que vai aparecer para você na sua tela. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9:14. É isso aí, 1 Coríntios 9:14. Aqueles que proclamam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aquele que prega o Evangelho, aquele que trabalha para o Evangelho, tira o seu sustento do Evangelho. Um homem que recebe o chamado de Deus para ser um pastor, ele deve exercer esse chamado 24 horas do seu dia. Uma pessoa que recebe um chamado para ser pastor, não recebe um chamado para ser pastor apenas 10 horas por dia, 12 horas por dia, 3 vezes na semana. Uma pessoa que recebe um chamado para ser pastor deve exercer esse chamado, deve ser pastor 24 horas por dia. Pense num pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas, ele é pastor de ovelhas durante todo o dia. Esse é o trabalho dele. Ele faz isso. Se um pastor de ovelhas se distrair durante horas do seu dia e deixar as suas ovelhas e tirar a atenção das suas ovelhas, coisas muito ruins podem acontecer, e no âmbito espiritual isso é bastante parecido também. Se um pastor tira a sua completa atenção das suas ovelhas, coisas sérias podem acontecer. Então, um pastor é chamado para ser pastor 24 horas por dia. Ele foi chamado para ser pastor e apenas pastor. Ele foi chamado para cuidar das ovelhas de Cristo. Então, esta pessoa deve estar disponível 24 horas por dia para exercer esse chamado, para exercer esse ministério. Uma vez que essa pessoa está disponível 24 horas por dia, uma vez que ela está completamente entregue ao ministério pastoral, ela tirará o seu sustento de onde? Do Evangelho, daquilo que ela faz. Você provavelmente conhece o Salmo 23.
o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já imaginou se Deus não fosse pastor o tempo inteiro? Já pensou se Deus se ocupasse com outra coisa e deixasse o cuidar das ovelhas um pouco de lado? Já pensou isso? Não faz sentido. Um pastor foi chamado para ser pastor 24 horas por dia. Um pastor foi chamado para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho, para viver pelo Evangelho e para o Evangelho 24 horas por dia. Então, se ele vive isso 24 horas por dia, se ele vive do Evangelho, ele será sustentado pelo Evangelho. Ele receberá sim por aquilo que ele faz, porque ele está entregue completamente ao ministério pastoral. Eu espero que isso tenha ficado mais claro para você. Não é injusto um pastor receber por aquilo que ele faz. Pelo contrário, isso mostra que ele está completamente focado, ou pelo menos deveria, naquilo que Deus o chamou para fazer, cuidar das ovelhas de Cristo, 24 horas por dia. Pense nisso. Medite em 1 Coríntios 9,14 e espero que tenha ficado mais claro para você. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo aí com seus contatos, amigos, familiares, pessoas com dúvidas também. Entre em contato conosco se você quiser falar alguma coisa e, por favor, se inscreva aí e curta o nosso vídeo, porque tudo isso ajuda a divulgar e não se esqueça também de comentar. Fechou? Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima.